Bom dia, terceiro ano, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Hoje nós vamos dar continuidade às nossas atividades. E hoje nós vamos dar continuidade às atividades de matemática para finalizar o módulo 2, porque a única matéria que está faltando é matemática. Então, para isso, eu vou estar gravando essa aula da página 168 sobre o metro, isso mesmo, pois vamos finalizar agora, neste dia, o módulo 2 para a gente entrar no módulo 3, beleza? Então, a página que nós vamos estar verificando é a 168, o metro. Olha lá, essa daqui, ó. Lembrando que semana passada vocês aprenderam sobre o centímetro e o milímetro. Isso mesmo, centímetro e milímetro. Daí eu apresentei para vocês o metro articulado, né? A fita métrica, que é essa daqui. Olha lá, fita métrica. Também nós temos a régua, olha lá a régua, que também tem as medidas aqui em centímetros. Também temos a trena, que também usamos para fazer as medidas. Então, para nós fazermos as medidas exatas, criaram-se o centímetro e os milímetros. E junto com os centímetros e os milímetros, criaram os instrumentos de medida, né? Vocês viram também que o palmo era utilizado. O palmo, esta parte do cotovelo até aqui, porém, não era padronizado, ou seja, não tinha um tamanho exato, porque dependendo das pessoas, a mão, o palmo, por exemplo, daqui até aqui mede um valor. E uma criança, por exemplo, ao medir, vai medir outro valor. Então, o que aconteceu? Eles resolveram fazer as medidas padrão, para que todos os lugares, todos medissem de uma maneira adequada, medissem de uma maneira certa. Então, eles criaram os centímetros e os milímetros. Vou mostrar aqui para vocês novamente, para vocês não terem dúvidas, porque agora nós vamos falar do metro. Então, ó, o centímetro, ele tem ali, ó, ele vai daqui, aqui o meu zero, daqui até aqui. Até esse risquinho é 1 centímetro. Dentro desse 1 centímetro tem esses risquinhos bem pequenininhos aqui, que são os milímetros, tá bom? Então, aqui são os milímetros, nesses risquinhos bem pequenininhos, certo? Agora vamos para o metro. Além do centímetro, existem outras unidades de medida de comprimento. Uma delas é o metro, isso mesmo. 1 metro equivale a 100 centímetros. 1 metro, vamos ver se na minha fita aqui, ó. Essa minha fita aqui tem, ó, começa aqui no 1 e vai 1 centímetro. Olha lá. 55 e vai até achar o 100. Cadê o 100? Aqui, ó, 100. Então, isso tudo aqui, que não dá para me mostrar na câmera, mas isso tudo, ó, isso tudo equivale a 100 centímetros, olha lá, 100 centímetros. E esses 100 centímetros eu vou mudar agora com 10 centímetros para 1 metro. Porque agora eu vou trabalhar 1 metro. Então, a cada 100 centímetros equivale a 1 metro. Então, se for 200 centímetros, equivale a 2 metros, certo? Observe algumas situações em que é conveniente utilizar medidas de comprimento em metros. Por exemplo, a primeira situação é a compra de tecidos. Isso mesmo, alguns tecidos são medidos em
metro. É medido o tamanho do tecido que você deseja e a pessoa normalmente compra bastante tecido, então é medido o tamanho que você deseja daquele tecido para cortar e entregar para você. Outro é a placa de trânsito, que indica em metros a altura máxima permitida de um viaduto. Isso mesmo. Tem uma placa que vai indicar para nós qual é a medida daquele viaduto para que a gente possa estar passando por baixo. Porque tem caminhões, tem ônibus que são mais altos e tem aqueles caminhões que carregam cargas, que ainda além do tamanho do caminhão, tem o tamanho da carga e assim não pode passar por aquele local. Então, as pessoas têm que ser avisadas para não acontecer um acidente e de bater a parte de cima do caminhão. Então, é feita essa placa falando, nos dizendo até que altura esse viaduto vai. Então, as pessoas têm que ficar bem atentas para isso. E também o metro é utilizado para as medidas nas construções, pois o metro é utilizado para medir algo maior, algo grande, mais grande do que os centímetros. Então, para fazer uma parede, para construir algo, o que mais? Parede da porta, você precisa do quê? 1 metro, mais de 1 metro, mais de centímetros, né? Mais de 100 centímetros. Então, vocês têm que utilizar a medida metro. Assim, a cada 100 metros, se você tiver com uma fita métrica, por exemplo, a cada 100 metros que tem, você mede 1 metro. Se for uma parede, por exemplo, que as pessoas constroem normalmente, tem mais de 1 metro. Então, tem mais de 100 centímetros para uma pessoa entrar sossegado. Então, normalmente é 2, 2,5. Então, você vai fazer o quê? Vai ir até o 100. Se você só tiver uma fita dessa, você vai até o 100, depois vai medir, marca lá, vai continuar medindo do 0 até 100 de novo, 2 vezes. E daí vai dar 2 metros. Então, na construção civil, é utilizado para as construções, né? É utilizado o metro também, igual está no desenho de vocês, uma pessoa medindo a parede, para ela fazer a medida exata daquilo que ela deseja. Quantos centímetros equivale a 2 metros? Eu falei para vocês aqui na explicação. 2 centímetros. Se 100 centímetros equivale a 1 metro, agora nós estamos aprendendo de 100 em 100, então, quanto que vale 2 metros? Isso vale 200, porque nós estamos aprendendo agora de 100 em 100. 100, 200. Muito bem. Então, vocês vão estar anotando isso lá na letra A. Isso aí. Anotem na letra A o número 200. 200 centímetros. Então, eu posso estar dizendo, quando eu faço a minha medida, eu posso estar dizendo ela em centímetros ou posso estar dizendo ela em metros. Lembrando que, para dizer em metros, eu tenho que passar de 100. E daí, vou fazer a quantidade em metros. Se eu tenho 100 centímetros, eu tenho 1 metro. Se eu tenho 200 centímetros, eu tenho 2 metros. Beleza? Número 2. Cite outras situações em que podemos utilizar o metro como unidade de medida. Então, nessa número 2, vocês vão aí conversar com o familiar, com os outros instrumentos de medida que nós vamos utilizar, que nós podemos utilizar para estar medindo um ambiente utilizando metro, ou seja, um lugar maior de que 100 centímetros. Qual é o outro aparelho que nós podemos utilizar? Outro instrumento. Eu já falei para vocês da trena, né? Falei que pode ser usada a fita métrica, que a fita métrica também vai além de 100 centímetros. E vocês conhecem mais alguma coisa que nós podemos utilizar?
Se vocês conhecem, responde lá na número 2 e compartilhe conosco. Daí, continuando na 2, vocês vão dizer quais situações que você vai utilizar esses instrumentos. Em que situações você utiliza a medida em metro? Em que situações você utiliza esses instrumentos maiores de 100 centímetros, que medem mais que 100 centímetros, que equivale a 1 metro? Quais são essas situações? Por exemplo, ali nós demos exemplos do tecido, da construção, nós demos exemplos da placa. E eu tenho algum outro tipo? Sim, né? Temos medidas de prédios, isso mesmo, medida de prédios, uma dica. Outra dica para vocês é a medida do quê? Na largura, né? A largura de alguma coisa, de uma parede, por exemplo, a altura de uma parede. Então, isso vocês vão estar colocando lá na número 2, na 168. Agora nós vamos para 169. Na 169 tem um textinho que eu vou estar lendo para vocês neste momento. O metro padrão é o nome deste texto. Então, vamos lá. Durante certo período, 1 metro era definido pela distância entre duas marcas em uma barra, feita de uma liga de platina e irídio, mantido em determinada temperatura. Observe ao lado um exemplo dessa barra. Ali do lado você tem uma foto indicando como era essa barra. Porém, a precisão desse padrão se tornou inadequada com o tempo, e assim foram considerados outros padrões para o metro. Então, era usada essa barra com esses dois materiais juntos, que era a platina e o irídio. O irídio ele dava consistência à platina para ficar uma barra bem firme e bem forte. Então, eles eram misturados e eles faziam a composição deste material. Mas, como foi dito no texto, esse material não é mais utilizado porque a sua medida não estava sendo conveniente para as pessoas, não estava dando muito certo utilizar esse material. Então, eles decidiram não utilizar mais isso, tá bom? Então, hoje em dia eles utilizam o metro, articulado, a trena, os centímetros, porque nós sabemos agora que cada risquinho pequenininho daqueles representa os milímetros, isso mesmo, bem pequenininhos. E depois tem os centímetros e chega, depois que passa de 100 metros, de 100 centímetros, nós temos o metro. E agora eu quero que vocês olhem lá na atividade para a gente começar as atividades. Para a gente dar uma corridinha nesse conteúdo, para terminar este módulo, para entrar no terceiro módulo, tranquilos, calmos, para aprender novas coisas. Então, a atividade número 1. Os instrumentos a seguir são utilizados para medir comprimentos. Assinale com X aqueles que possuem extensão maior que 1 metro. Então, todos os instrumentos que estão ali, que é o metro articulado, a trena, a fita métrica, a régua e o paquímetro, eles são utilizados para medir os comprimentos. Todos eles têm centímetros, todos eles podem ter metros. Mas qual é o mais indicado para medir que é maior que 1 metro? Qual deles é mais indicado para medir mais que 100 centímetros? Então, observe lá a imagem. Eu não tenho o metro articulado aqui para mostrar para vocês. Mas, como eu disse, eu tenho a fita, que está dizendo lá para nós que vai até 150. Olha lá, a minha fita vai realmente até 150. Está dizendo que minha trena, que está aqui, vai até 5 metros. Essa daqui, normalmente, elas são até 5 metros realmente. Então, se você esticando, ela vai medir mais de que 100 centímetros. E também diz, mas tem algumas trenas que medem muito mais. Tem algumas trenas que medem 50 metros.
E também temos ali a régua, que está aqui. Normalmente essa régua, ela chega a 30 centímetros. Olha lá, mas também tem uma régua que as pessoas trabalham com artesanato e com a costura, que ela pode chegar a 1 metro também, a 100 centímetros, tá? Mas ali no livro de vocês só tem a régua. E tem o paquímetro, eu trouxe o paquímetro aqui para vocês olharem. Olha lá, esse aqui é o paquímetro. As medidas estão aqui, não dá para enxergar porque tá bem pequenininho. Mas esse é o paquímetro, vai movimentando essa alcinha verde para estar indicando a medida. E a posição do material fica aqui dentro. Então, por exemplo, para medir essa trena, eu coloco entre este e este e faço essa medição. Esse é o paquímetro. O paquímetro é utilizado para as medidas bem pequenas, tá? Aquelas medidas normalmente utilizadas nas construções de metalurgia, que trabalham com parafusos, ferro, que as medidas têm que ser bem pequenininhas, né? Eles colocam aqui dentro o parafuso, por exemplo, o prego, para medir a distância da cabeça, a distância da ponta do prego, bem pequenininho mesmo. Então, o paquímetro é para as medidas menores. Agora, vocês vão marcar um X nas alternativas corretas, tá? Número 2. Qual dos instrumentos apresentados na atividade anterior é o mais adequado para medir? Letra A. Quando eu estou medindo a caneta, o comprimento da caneta, que é um objeto pequeno, eu vou usar qual que é o material mais adequado? É o metro articulado? É a régua? É o paquímetro? É a trena? Ou é a fita métrica? Qual será para medir essa caneta? Pensem bem aí e estejam escrevendo. Para medir isso daqui, qual que é o material mais adequado que não vai ocupar muito espaço, porque a caneta é pequena também. Letra B. A largura de uma sala. A sala onde eu estou aqui, a sala onde vocês estão. Qual é mais indicado? Uma régua, eu estar medindo, né? Lá, várias vezes eu colocando essa régua, porque ela vai até 30 centímetros, então eu vou ter que fazer uma conta de mais, né? Na parede, até chegar no final da parede. Eu vou ficar repetindo várias vezes o tamanho da régua. Este é mais indicado. O paquímetro, se vocês acham que o paquímetro é indicado para medir parede, a fita métrica, a trena ou o metro articulado. Então, pensem lá, escrevam ali na letra B. Letra C, a altura de um muro. Para eu medir a altura de um muro, tá? Do chão até a altura dele. Eu utilizo a régua, o metro articulado, o paquímetro, a trena ou a fita métrica. E letra D, o comprimento de um tecido. Normalmente, o que é mais fácil para as pessoas no ambiente de trabalho lá medindo o tecido. Eles vão utilizar uma trena, que é bem, né, dura, não é maleável para mexer, que, né, ela é bem durinha. Aí eles vão usar uma régua, que várias vezes vão ter que medir porque ela é pequena. Ou vão utilizar a fita métrica ou o metro articulado. O que será? Vocês, então, vão estar anotando no número 2. Então, relembrando, na número 1, vocês vão anotar, marcar X, aqueles que utilizam para medir mais que 100 centímetros, para medir 1 metro, tá? Qual é o instrumento adequado. E na número 2, vocês vão mostrar, indicar qual é o instrumento adequado para medidas na letra A, B, C e D. Certo? Agora vamos para a página 170. Aqui na página 170, continuamos com nossos exercícios. Número 3. Elisete vai confeccionar peças de roupas iguais. Então, ela vai confeccionar as peças de roupas iguais, usando 26 metros de tecido. Então, ela vai usar
26 metros no total desse tecido. Sabendo que ela vai precisar de 2 metros de tecido para cada peça. Então, ela foi no lugar e comprou 26 metros. Já comprou uma quantidade maior que 2 metros. Mas ela vai precisar, para cada roupa que ela vai fazer, ela vai precisar de 2 metros. Calcule a quantidade máxima de roupas que ela irá produzir. Então, nós vamos utilizar uma conta do que para fazer isso? Uma conta de divisão, muito bem, porque eu tenho 26, que é o meu total de tecido. E tenho que dividir em 2 para saber quantas peças eu vou conseguir, porque eu já sei o valor de cada peça, 2 metros. E aqui é o quê? É metros também. 2 metros. Então, eu tenho 26 metros de tecido no meu total. E cada roupa vai ser dividido por 2 metros. Como fazemos? Vamos lá. Isso daqui nós vamos dividir com a dezena. Eu tenho 2 e divido com 2. Na minha tabuada do 2, 2 vezes, qual o número que vai ser 2? Isso, 2 vezes o 1. Eu faço 2 vezes o 1, que é igual a 2 menos 0. Olha lá. Agora, esse 6 é a minha unidade. Então, eu tenho que colocar esse 6 aqui, do lado do 0. Agora, eu tenho 6 unidades ainda. E 2 cabe dentro do 6. Quantas vezes o 2 cabe? 3 vezes. 2 vezes o 3. 2 vezes o 3, 6. Menos 6 menos 6, 0. Então, a minha resposta final a pergunta é, sabendo que ela vai precisar 2 metros de tecido para cada peça, calcule a quantidade máxima de roupas que ela irá produzir. Elisete irá produzir 13 peças de roupa. Muito bem. Número 4, indique a unidade de medida mais adequada para medir. Então, na número 4, nós vamos indicar a unidade de medida que é mais indicado para eu fazer a medição daquilo que está dizendo ali. Letra A, para eu fazer a medida da espessura de um grafite. O grafite que está aqui, ó, na pontinha lá da minha canetinha. Bem pequenininho, né? Qual é a medida que eu vou usar? Eu vou usar metros, eu vou usar centímetro ou vou usar milímetro? Sendo que é uma pontinha bem fininha, olha lá. A espessura dela, ó. O que será que eu vou usar? B, a largura de um caderno. Para eu medir a largura do caderno, eu vou pegar o livro aqui, que é parecido. A largura do caderno daqui até aqui. Qual é a medida que eu vou usar? Eu vou usar metros, eu vou usar centímetros ou vou usar milímetros? E letra C, a altura de um prédio. O que eu vou usar? Vou usar metros, vou usar centímetros ou vou usar milímetros para a altura lá do metro? Então, pensem bem. Quanto menor for, nós usamos os milímetros, tá? Porque eles são esses risquinhos bem pequenininhos aqui no meio. Quando for maior, nós podemos usar centímetros e o metro, quando for bem alto. Número 5.
De acordo com as informações apresentadas no quadro, elabore um problema e entregue para um colega resolver. Por fim, verifique se ele resolveu corretamente. Então, aqui já é uma situação de um problema que vocês irão fazer. Como nós não estamos presentes com os colegas, né? Nós não podemos estar junto com eles. O que vocês vão fazer então? Vocês vão reproduzir esse probleminha utilizando lá aquelas dicas ali da tabela, aquelas informações da tabela. Vocês vão elaborar um problema para a professora verificar, tá bom? Daí vocês vão deixar anotado ali embaixo para que eu possa estar verificando depois e tentar responder a esta questão. Vocês vão usar o nome das pessoas, José, Roberta e Marcela, e vão usar as alturas que elas têm. O José tem 155 centímetros. Olhem lá que está indicando que é centímetros, tá? Não está dizendo metros, não está dizendo milímetros, está dizendo centímetros. E a altura de Roberta é 140 e a altura de Marcela é 133. Então, vocês vão fazer uma conta, lembrando que vocês vão pensar em um problema. Então, vocês vão fazer um problema para que outra pessoa responda. Mas, para isso, vocês têm que ter a resposta desse problema. Então, faça lá em um caderno separado primeiro, elabore, pense bem nesse problema, faça a resposta para verificar se está certo e depois transcreve na página 170. Número 6. Vamos para o número 6. Lá na página 171. O quadro abaixo apresenta a altura em centímetros de Mariana e de 3 colegas da sua turma. Então, nós temos a Mariana lá no quadro, observem. Temos o Sérgio, a Andressa e o Felipe. E lá temos a altura em centímetros de cada um. 120, 124, 125 e 118. Observe a outra maneira de apresentar a altura de Mariana. Então, tem duas maneiras de se apresentar a altura dela: em centímetro e em metro com centímetros. Então, em centímetros, Mariana tem ao todo 120 centímetros. Mas ali está dizendo que tem outra forma de indicar esses 120 centímetros utilizando duas medidas, o metro e os centímetros juntos. Por quê? Porque aqui no 120 já ultrapassou o 100. Quando ultrapassamos o 100, nós podemos dizer o quê? Metros. Então, ficará minha centena, aqui o meu 100 é 1. Então, ficará 1 metro e 20 centímetros. Então, eu também posso estar dizendo que Mariana tem 1 metro e 20 centímetros. Olha lá. Certo? Por quê? Porque toda vez que nós temos uma medida mais que 100 centímetros, nós podemos estar transformando em metro. E aquilo que ficou depois do 100, por exemplo, o 120, o 20, ele é os centímetros ainda. Se esse 20 chegasse a mais 80, chegaria a 200. Então, ficaria 2 metros. Então, vocês irão fazer as medidas letra A, de maneira semelhante apresentada o da Mariana, desta maneira aqui, escrevendo, utilizando o metro também, vocês vão fazer as medidas de Sérgio, a medida de Andressa e a medida de Felipe. Eu vou fazer para vocês a medida do Sérgio, para vocês ficarem mais atentos.
Então, o Sérgio, ele tem 124 centímetros. Lembre-se que o centímetro, a partir de que passa de 100 centímetros, já posso dizer metros. Então, como aqui também ultrapassou, e o meu 100, que está aqui, que é a minha unidade, o meu centésimo, a minha centena, ela o quê? Ela pode ser transformada em metro. Então, ficará 1 metro. E esse daqui que está aqui atrás, que são os meus 24 centímetros, que ainda eles não estão transformados em 100. Então, eles são 24 centímetros. Então, aqui é a medida do Sérgio. Ele tem 124 centímetros, mas eu tenho que transformar em metros centímetros. Ficará 1 metro e 24 centímetros. Muito bem, vocês vão dar continuidade respondendo a medida de Andressa e a medida de Felipe. Depois que vocês utilizarem fazer as medidas lá na tabela, vocês vão responder a letra B, que é escrever em ordem crescente, ou seja, do maior para o menor. Quem é o maior, quem é o segundo, terceiro, quarto, quem é o menor de todos. Então, é do maior para o menor na letra B. Então, para finalizar esta aula, vocês terão para casa o exercício 7 também, que está na página 171, vocês vão dar continuidade, e o exercício 8, que está na página 172. Lembrando que aqueles que vocês também têm que fazer nas outras páginas, tá bom? Então, vocês vão estar fazendo essas lições e postando para mim no WhatsApp. Lembre-se sempre, o milímetro é aqueles risquinhos bem pequenininhos que estão dentro dos centímetros, que são esses daqui, bem pequenininhos, que eu utilizo um material, um instrumento menor para medi-los, para ser mais preciso. Quando eu tenho 10 milímetros, que são esses risquinhos, eu passo a ter 1 centímetro e vai tendo medições, ó, de centímetros, mas não deixa também de ter milímetros. Ele continua com os milímetros e continua com os centímetros. E quando chega no 100, cadê o 100? Quando chega no 100, que está aqui, também continua os milímetros e continua os centímetros, ó. Mas eu posso indicar agora, não preciso dizer 100 centímetros, eu posso dizer 1 metro. Então, se eu tenho algo de 110 centímetros, ó, 110, eu posso estar dizendo que eu tenho 1 metro e 10 centímetros, tá bom? Então, vocês viram que a partir de 100 centímetros eu posso estar mudando a nomenclatura, o nome dele pode estar mudando para metros, beleza? Então, espero que vocês não tenham dúvidas, qualquer coisa esteja mandando no WhatsApp, as dúvidas que vocês tenham para responder as questões da página 170, 171 e 172, tá? Então, até amanhã, um beijo e espero que vocês consigam resolver tudo.